Hoje vou revelar uma história que até agora nunca tive coragem de compartilhar. É um relato pessoal, verdadeiro e que expõe os segredos obscuros de uma das sociedades mais enigmáticas do mundo. Você já ouviu falar da maçonaria, mas será que realmente sabe o que acontece por trás das portas fechadas? Neste vídeo, vou contar como alcancei os graus mais altos dessa irmandade, o que testemunhei lá dentro e por que decidi abandonar tudo. Prepare-se para descobrir até onde o poder pode levar e o que ele pode exigir em troca. Meu nome é Daniel e o que vou compartilhar hoje não é fácil de dizer. Por anos, guardei essa história como um segredo que nunca deveria ser revelado. Mas chegou a hora de falar. Não para causar pânico, mas para que você entenda que nem tudo que brilha é ouro. Minha jornada começou há alguns anos no Rio Grande do Sul, onde nasci e cresci, uma terra de tradição, cidades históricas e uma forte herança cultural. Foi nesse cenário que me vi envolvido com algo que a princípio parecia uma oportunidade única: a maçonaria. Sempre fui curioso sobre sociedades secretas. A ideia de fazer parte de um grupo seleto, exclusivo, me fascinava de uma forma difícil de explicar. Foi um amigo próximo, alguém que eu admirava, que me apresentou ao grupo. Ele dizia que a maçonaria era um caminho para o crescimento pessoal e profissional, além de uma chance de se conectar com pessoas influentes. Parecia perfeito. Os primeiros passos foram simples, reuniões discretas, conversas reservadas. Fui apresentado aos princípios que, segundo eles, guiavam a irmandade: fraternidade, liberdade e busca pelo conhecimento. Tudo parecia nobre, quase inspirador. Fazer parte daquele círculo me dava a sensação de estar envolvido em algo grandioso, algo que o mundo exterior jamais compreenderia. No início, os rituais eram simbólicos e até intrigantes, repletos de gestos e palavras carregadas de significado. Mas olhando para trás, percebo que fui sutilmente conduzido a algo que não entendia completamente. Eles eram mestres em criar um senso de pertencimento, quase como uma família. Porém, com o tempo, comecei a notar pequenas coisas, detalhes que pareciam insignificantes, mas que hoje vejo como sinais de algo maior. Comentários sutis sobre sacrifícios pela causa, juramentos que pareciam apenas palavras, mas que carregavam um peso imenso. Eu não sabia, mas estava sendo preparado para algo muito além do que imaginava. Depois de aceitar o convite do meu amigo, fui introduzido ao que chamavam de os primeiros degraus. A maçonaria é dividida em graus, como etapas de uma longa jornada em busca de iluminação. No início, tudo parecia burocrático: preencher formulários, passar por uma entrevista e, finalmente, a iniciação. Lembro-me bem do meu primeiro ritual. Fui levado a uma sala que eles chamavam de templo. O ambiente era solene, iluminado por poucas luzes e com símbolos que eu ainda não compreendia. No centro, uma mesa grande e cadeiras dispostas em semicírculo. Os membros usavam aventais bordados, cada um indicando sua posição dentro da irmandade. Meu amigo estava lá, mas não podia falar comigo. Ele apenas observava, como se estivesse me avaliando. Fui guiado por um dos mestres, que explicou que o ritual era um teste de fé e compromisso. Vendado, segurei um objeto simbólico, uma espécie de martelo, enquanto repetia palavras que me pediam para confiar cegamente na irmandade. Quando a venda foi retirada, os presentes aplaudiram. A sensação era de triunfo. Eu acreditava que uma nova fase da minha vida estava começando. Mal sabia que aquele era apenas o começo. Nos meses seguintes, minha rotina mudou. Passei a frequentar reuniões semanais, onde discutíamos desde filosofia até estratégias de negócios. Os ensinamentos pareciam baseados em ética, moral e no dever de ajudar a comunidade. Em troca, recebia conselhos, orientações e conexões valiosas. E então percebi algo. De maneira sutil, portas começaram a se abrir para mim.
convites para eventos exclusivos, propostas de negócios, até um emprego que parecia bom demais para ser verdade. Ficava claro, ser parte desse grupo trazia vantagens, mas havia um preço. Logo, começaram a me pedir provas de lealdade, não apenas financeiras, mas algo mais. Uma noite, recebi um envelope lacrado com instruções específicas. Deveria entregar uma mensagem a uma pessoa desconhecida, em um local isolado, de madrugada. Parecia simples, mas o tom sério dos meus mentores me deixou inquieto. Fiz o que me pediram, e só então percebi. Aquilo não era apenas um clube de influentes. Havia algo maior, algo invisível por trás de tudo. À medida que avançava nos graus, o peso das responsabilidades aumentava. Cada reunião se tornava mais séria, os rituais mais complexos, os discursos mais enigmáticos. Um dos momentos mais marcantes foi quando fui convidado a passar pelo caminho do silêncio. Me disseram que era um teste de disciplina e autoconhecimento. Deveria passar 24 horas sozinho, em total isolamento, refletindo sobre meu papel dentro da Irmandade. Aceitei. Passei o dia em uma cabana afastada, sem celular, sem contato com o mundo exterior. O silêncio era sufocante. Durante a noite, ouvi sons estranhos, passos, vozes sussurradas. Talvez fosse minha mente pregando peças, talvez não. Na manhã seguinte, ao sair, senti um alívio imenso. Mas ao relatar a experiência, os outros apenas sorriram, como se soubessem algo que eu não sabia. Depois disso, os pedidos começaram a mudar. As ações que antes pareciam inofensivas ganharam um peso diferente. Em um dos rituais, me entregaram uma adaga e pediram que repetisse um juramento. Disseram que era apenas um símbolo de proteção. Mas então, o mestre olhou nos meus olhos e disse algo que nunca esqueci. Lembre-se, Daniel, a lealdade à causa é mais importante do que qualquer coisa. Até mesmo você. Essas palavras ficaram comigo. Comecei a perceber que a Irmandade não era apenas sobre poder e influência. Havia algo mais profundo, mais antigo, movendo tudo aquilo. E então veio o convite para uma cerimônia especial. Uma noite que marcaria minha ascensão dentro do grupo. Mas o que presenciei naquela noite foi o que me fez perceber que era hora de sair. Coberto por um manto negro, repleto de símbolos enigmáticos que eu ainda não conseguia compreender, o altar impunha uma presença inquietante. Quando todos assumiram suas posições, o mestre de cerimônias ergueu a voz. Ele explicou que, a partir daquele grau, não bastava mais apenas seguir os princípios da Irmandade. Era preciso demonstrar lealdade absoluta, estar disposto a abrir mão de tudo em nome da causa. O termo sacrifício havia sido mencionado repetidamente nos últimos meses. No entanto, pela primeira vez, ele parecia ter um significado literal. O silêncio dominou a sala quando uma figura encapuzada trouxe ao centro do altar uma criança. Ela não devia ter mais do que 5 anos. Seus olhos, arregalados de medo, procuravam por alguma explicação nos rostos ao redor. Meu coração disparou. Tentei me convencer de que tudo não passava de um teatro, uma encenação. Mas o clima, carregado no ambiente, dizia o contrário. O mestre então me encarou e, com uma voz firme e controlada, anunciou: chegou o momento de demonstrar sua lealdade definitiva. Apenas aqueles destinados à liderança são capazes de fazer o necessário. Meu corpo travou. Minha mente gritava para que eu fugisse, para que eu tomasse uma atitude, mas eu estava paralisado. Cercado por olhares intensos que pareciam penetrar minha alma, o mestre colocou uma adaga em minhas mãos, a mesma que eu já havia utilizado em outros rituais, e ordenou que eu me aproximasse do altar. Naquele instante, compreendi que tudo, pelo que eu havia passado até então, servira de preparação para aquele momento. O glamour, as conexões, os rituais simbólicos, tudo fazia parte de um plano meticulosamente arquitetado para me levar até ali.
E agora eu tinha diante de mim uma escolha terrível. Por um instante que pareceu eterno, o tempo se desfez. O único som que eu conseguia ouvir era minha própria respiração ofegante. A lâmina tremia em minhas mãos enquanto meu olhar se fixava na criança. Ela não compreendia exatamente o que estava acontecendo, mas sentia que algo terrível estava prestes a ocorrer. E eu também sabia. O mais assustador, porém, não era o ritual em si, era perceber que todos ao meu redor, pessoas que eu respeitava, admirava e até confiava, estavam ali, serenos, como se aquilo fosse apenas mais uma formalidade. Daniel, você está pronto? A voz do mestre soou, cortando o silêncio. Ele não parecia impaciente, mas seguro de que sabia exatamente o que estava fazendo. Tentei encontrar alguma pista em seu olhar, algo que me dissesse que aquilo era apenas uma prova, um teste de obediência e que ninguém realmente esperava. Que eu seguisse adiante, mas seus olhos frios me diziam outra coisa. Ali não havia espaço para dúvidas. Ou eu era um deles, ou eu não era nada. Minha mente entrou em conflito. Como eu havia chegado até ali? O que começou como uma oportunidade inofensiva de ascensão social, agora se transformava em algo inimaginável. Segurando uma arma nas mãos, fui tomado pela certeza de que qualquer escolha teria consequências irreversíveis. Pensei na minha família. Se eu tentasse sair, eles me deixariam ir. Se eu fugisse, alguém acreditaria no que eu tinha para contar. E mais importante, eu conseguiria conviver comigo mesmo caso cedesse. Engoli em seco, olhei para o mestre e com uma voz trêmula, mas firme, murmurei. Eu não posso fazer isso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu coração batia descontroladamente. Eu sabia que naquele momento tinha assinado minha sentença de morte. O mestre inclinou a cabeça como se estivesse decepcionado. Mas o pequeno sorriso frio em seus lábios deixava claro. Aquilo não era o fim. Você precisa entender, Daniel. Ele disse, sua voz agora levemente ameaçadora. Não há escapatória. Isso nunca foi uma escolha. Foi um caminho que você aceitou percorrer. Voltei meu olhar para o altar e algo dentro de mim se rompeu. O medo deu lugar a uma revolta profunda. Eu não podia compactuar com aquilo. Apertei a adaga com mais força e, subitamente, uma onda de instinto de sobrevivência tomou conta de mim. Se eu não saísse dali agora, jamais sairia. A tensão no ambiente se tornou quase sufocante. Eu havia cruzado um limite perigoso ao recusar. Meus olhos vasculharam o local em busca de uma saída, mas tudo parecia fechado, sem escapatória. O mestre avançou um passo e os outros membros da Irmandade formaram um círculo ao meu redor, fechando-me. Dentro de sua armadilha silenciosa, ele estendeu a mão para pegar a adaga, mas eu recuei, segurando-a com mais firmeza. Daniel. Seu tom agora era carregado de ameaça. Esse não é um erro que você pode corrigir. Sua hesitação é um insulto à Irmandade. Senti meu coração martelando no peito. Num impulso, virei a lâmina na direção do círculo ao meu redor e declarei, minha voz oscilando entre o medo e a determinação. Eu não vou fazer isso. Tensão no ar se tornou palpável. Então, um dos membros deu um passo à frente. Ele retirou o capuz, revelando um rosto marcado pelo peso de segredos e promessas. Ninguém sai, Daniel, disse ele sem qualquer hesitação. Você sabia disso desde o começo. Seu tom foi um soco em meu estômago. Era verdade. Desde o princípio, a mensagem era clara. Entrar era fácil. Sair era impossível. Senti meu corpo ser tomado por uma mistura de medo e revolta. E, antes que pudessem reagir, tomei minha decisão. Avancei até o altar e derrubei a mesa com força, espalhando as velas pelo chão. O ambiente mergulhou no caos. Os membros tentaram me deter, mas eu usei a adaga para afastá-los. Meu único pensamento era fugir.
Corri para a porta, empurrando qualquer um que tentasse me impedir. Ao sair, fui engolido pela escuridão da noite. Não. Pensei 2 vezes. Meus pés se moveram sozinhos, me guiando pela floresta densa ao redor da propriedade. Atrás de mim, passos e vozes ecoavam. Eles estavam vindo. Eu não sabia quem eram aquelas pessoas, ou até onde estavam dispostas a ir para me deter, mas algo dentro de mim dizia que se eu parasse, nunca mais sairia dali.